Seja bem-vindo ao Open Course VVY 2025, aos nossos estudos abertos. Neste ano, a edição irá trazer para você os estudos sobre a ciência da meditação. Nessa primeira etapa dos estudos abertos, você terá acesso a aulas exclusivas que foram gravadas ao vivo com os nossos estudantes da formação de 2024. Desse modo, você vai ter acesso a um conteúdo interno e conhecer melhor o que nós oferecemos para a formação de instrutores de yoga. Sempre trazemos algumas inovações, temas que consideramos relevantes de serem estudados e também trabalhados com os alunos que estão em formação. Você vai ter, então, em primeira mão, um conteúdo bastante exclusivo sobre a meditação, incluindo as técnicas que trabalham os fundamentos de Nada Shabda Brahma, a meditação através do som, e também fundamentos práticos da meditação, entendendo todo o mecanismo da mente, a inter-relação da consciência com o campo de percepção dessa realidade. São elementos fundamentais para se formar não apenas instrutores de yoga, mas também praticantes avançados, tanto do yoga como do entendimento da natureza humana, e assim contribuir para um crescimento e uma evolução do coletivo humano para esse novo século. Então, espero que você aprecie esse conteúdo e nos vemos durante as aulas. Até breve. Namaskar. Saudações, Namaskar. Iniciando então o nosso módulo 8, módulo em que nós estudamos Dhyana, dentro dos 8 degraus do Astanga, que é o que estrutura a formação. Nós estamos... O 8º módulo do VVY corresponde ao 7º estágio do Astanga, que é a meditação. Dentro da meditação, como nós vamos ver hoje nessa aula, nós vamos ter aí elementos importantes, dentre eles, talvez o mais relevante para nós, assim, nesse momento dos estudos, é entender o conceito de nada, nada Brahman, Shabda, que seria compreender a origem da prática meditativa desde as civilizações e divindades solares, né, que vem ali desde tradições milenares, tanto do Oriente como também de outras tradições. Então, a princípio, seriam esses temas que nós estaríamos estudando agora nesse módulo: compromisso na relação ética do instrutor, prática pessoal no ensino do yoga, ética para professores de yoga, princípios da meditação, ciência dos mantras, ciência da meditação e substância do mantra. Especificamente, nós vamos dar um foco nessa aula de abertura sobre a ciência da meditação, tá? Meditação com Brahma, nada Brahma. Então, a primeira coisa que nós temos em relação a isto é o contexto em que ele aparece, né, o Nada Brahma. E vamos tentar entender também o que é esse Nada Brahma, tá? Então, as primeiras descrições dele, pelo menos em registros mais contemporâneos ou mais recentes, datam do século XIII. E é um trabalho escrito justamente por esse mestre da música, chamado Sangita, né, ou Sangit. E ele escreve esse tratado conhecido como Sangit Ratnakara. E é ali que ele vai apresentar, dentro da teoria da música indiana especificamente, e dentro da música indiana, uma área específica que é a música terapêutica, né, ou a música espiritual. Tá? Então, ele traz de um conhecimento anterior, né, que estaria lá nos primeiros tratados do Rig Veda, por exemplo, a entoação dos mantras que compõem o próprio Rig Veda. Nós vamos ter também no próprio Chandogya Upanishad uma área ali, um capítulo específico onde é tratado sobre a ciência do som. E esse aspecto, essa primeira parte que é tratada nos Upanishads, é retirada justamente do Rig Veda, onde fala sobre essa ciência do som. Então, baseado nesse conhecimento, ele vai elaborar no século XIII esse tratado de música, né, que vai ser toda a estrutura da música, o tempo, o ritmo, a melodia, e que vai caracterizar bastante
aquilo que nós conhecemos hoje como uma música clássica indiana, né, que envolve todos os instrumentos, desde cítara, tambura e outros instrumentos que não vem ao caso a gente estudar isso agora. Porque o ponto principal dele é quando ele vai abordar o elemento do som, de onde a música surge, né? Como que a música ela é estruturada para a nossa experiência. E sabemos que a música, na verdade, é uma composição sonora sobre o silêncio. Então, por isso, o conceito de nada Shabda ou nada Brahma, ele vem justamente para dar uma ideia sobre esse espaço do silêncio. É nesse espaço do silêncio onde nós ouvimos as frequências e as vibrações. E aí então entra o papel do músico, né? Segundo essa teoria dele, que através das práticas musicais você estaria compondo determinadas frequências, determinadas sonoridades para preencher aquele espaço do silêncio. Mas só que só é possível o som porque existe o silêncio. Daí vem toda a ênfase nessa meditação conhecida como Nada Brahman, tá? Então o que ele coloca é que existe um conceito abordado nesse trabalho que é o conceito de Nada Brahman, que significa o som é Brahman, o som é energia, né? O som é algo divino, todo som. E representa a ideia de que o som é uma manifestação fundamental do divino. E esse sábio, Sanguita, explora Nada Brahma como a essência cósmica e primordial da criação, onde o som transcende sua função musical e é visto como uma expressão do absoluto, né? Então, por trás de todo som, existe um som primordial. Existe um som que é o som que nos dá a experiência do som. Quer dizer, em alguns casos, o Nada Brahma é chamado de o som do silêncio. Esse silêncio que repousa dentro de nós, que se manifesta a partir de nós, ou que é preenchido a partir de nós e da nossa experiência humana ou da nossa experiência espiritual. Então, é um conceito muito interessante e ela vai sustentar toda a teoria musical da Índia. Inclusive, nós vamos ver também, eu vou compartilhar com vocês, o trabalho musical, né, que é mais utilizado em práticas meditativas, que são as ragas, né? As ragas são músicas que têm uma utilidade terapêutica e também algumas delas têm o efeito de despertar da nossa consciência espiritual, dessa tomada de consciência do nosso ser, do nosso eu. Aí temos a descrição do som em suas duas formas essenciais, segundo a teoria desse sábio aí. A rata nada, né? O som manifestável ou manifestado, que também é o som audível, esse som que nós ouvimos, som que nós conseguimos captar pelos instrumentos, como foi o caso aqui, né? Se você vibra, bate um metal, né? Uma tigela, ela vai emanar um som. Então, esse é o som que nós ouvimos. Esse é o som que é produzido por uma ação, como o som das cordas de um instrumento, a batida de um tambor ou a voz humana. Tudo isto são sons audíveis, então chamados de arrata. Arrata. O arrata nada é fundamental para a música e para a prática das ragas e talas, que são dois estilos musicais, tá? As ragas são mais utilizadas mesmo para a nossa prática meditativa, para abertura, né, de consciência, onde a ressonância e a variação de tons buscam evocar o divino através da beleza estética, especificamente a estética sonora, né, os sons. E também tem a outra forma sonora seria chamada de anahata, né? A anahata tem essa relação diretamente com o nosso coração. Olha a correlação que há, né? Porque anahata chakra, o chakra cardíaco, é onde está o som não manifestado, ou o som inaudível. Quer dizer, o som que nós não ouvimos com os ouvidos. Ele é ouvido ou escutado por outro campo sensorial nosso, que seria já a nível de consciência. Refere-se ao som sutil e inaudível, que é experimentado internamente por yogis e místicos em práticas espirituais avançadas, como a meditação.
Esse som é considerado eterno, existindo independentemente de qualquer ação e simboliza a essência do universo. Então, aqui nós teríamos essa distinção entre o som que nós ouvimos e um som que, para ser ouvido, é necessário um processo mais introspectivo, um processo mais meditativo, um entrar em contato com o ser, com a nossa natureza essencial, certo? Por isso até que nós vamos encontrar algumas linhas de práticas, né, de nada yoga, por exemplo, na Índia. Quando eu estive recentemente na Índia, eu tive também a oportunidade de encontrar com um praticante, não era nem um professor ou mestre, né, dessa prática de nada yoga. E aí então eu fui conhecer um local lá em Rishikesh onde eles faziam essa prática de nada yoga e pude ter aí contato, né, com o mestre, embora você não tivesse uma proximidade tão assim acentuada, porque eram centenas de pessoas em uma sala apertada, né? Mas deu para pegar um pouco dessa intensidade que é a meditação de Nada Brahman, né? Ou a Nada Yoga. E era apenas uma palestra, não era nada demais. Só que dali eu vinha conhecer outros praticantes, né, desse conhecimento, dessa meditação ou dessa prática de yoga, e que eram músicos. Inclusive, um deles também depois eu vou compartilhar com vocês, que é um músico indiano, ele já é falecido, né, mas o trabalho musical dele é fantástico, onde ele usa um instrumento chamado vina, que é um instrumento parecido com a cítara, porém a sonoridade dela é uma sonoridade distinta da cítara. E ela favorece muito você entrar nesse contato com esse som interno. Então, ele é considerado um dos grandes mestres do Nada Yoga, utilizando a música, a própria música, como veículo para isso. A referência de Nada Brahman no Samgita Ratnakara, dessa escritura. Esse sábio que escreveu esse tratado relaciona Nada Brahman ao processo de criação, onde o som, ou o próprio nada, é a vibração original do cosmos, um conceito que também está presente nos Upanishads e em outras escrituras da Índia. Ele argumenta que através da música e dos sons ordenados pelos princípios de raga e tala, é possível se conectar a esse princípio divino e alcançar um estado de união com Brahman, com essa natureza é, de emanação, né? Eu costumo, para quem está comigo nos estudos dos Upanishads e fez o estudo também do próprio Tattva Buda, esse Brahman é entendido como o nosso supra-ser, né? Essa conexão de todos os seres em um único ser, o supra-ser. Mas também pode ser entendido como o grande campo de energia consciente, a energia que está em tudo, né? Na física quântica, estaria muito correlacionado aos campos do vazio de Planck, né? Uma concepção um pouco mais científica a respeito disso. Enfim, a teoria que dá aqui nesse ponto é que tudo toda criação ela emana do som. Se nós pegarmos todas as escrituras que nós consideramos como escrituras sagradas, escrituras antigas, elas vão nos dar a ideia de uma origem no som. A mais conhecida é a Bíblia, né? Começa ali no Gênesis, no início se fez o verbo, né? No início era o som. Se você pega todos os tratados também dos Vedas, ele sempre começa com o som original, que é o Om, o próprio Pranava Om, em todos os tratados. Quando você pega também outros ritos, né, por exemplo, os ritos xamânicos das tradições ancestrais, você tem também a presença do som. Todo ritual é feito através do som. Se você vai em contato com as tradições também persa, né, a tradição egípcia, você observa como que o som é presente, tanto que essa ancestralidade da música, né, que vem ali hoje muito conhecida na música árabe, por exemplo, que ela é distinta da música indiana. Você percebe, por exemplo, a sutileza, né, um pouco mais sensual até, mas uma sensualidade não é uma sensualidade física, né? É uma sensualidade no sentido de levar os sentidos para uma outra percepção. Na música árabe ela é muito forte e ela vem desse
diríamos assim, desse enriquecimento que a sonoridade egípcia, dessas civilizações que se desenvolveram ali no que hoje é o Egito, tinha como uma relação do som, né? A maneira de entrar em contato com o divino através do som. Então, todas elas falam sobre isso, uma forma de manifestar a partir do som. E esse som, todo som manifesto, tem um princípio único, uma unidade que integra todas as possibilidades de manifestação ou de criação a partir do som, que é o silêncio absoluto. Assim como o vazio também é pensado geralmente como algo que está ausente de tudo, o vazio, na verdade, ele é o todo, né? Ele só é vazio do que está manifesto para nós, no nosso campo de percepção, né, e de experiências. Mas o vazio, na verdade, significa é, aquele espaço onde tudo está presente, em potencial causal, né, como potencial para vir a se manifestar. Isso seria o vazio. Da mesma forma, o silêncio, nesse contexto do nada, Shabda, ou nada Brahman, é aquele silêncio onde todo som está presente para ser manifesto. É onde tudo está pronto para se manifestar como som, como sonoridade. Então, isso teria um aspecto bastante direto da experiência da nossa consciência com a manifestação dentro do som. Por exemplo, se nós observarmos a expressão de uma poesia, né? O que é a poesia? Poesia são palavras colocadas numa ordem, numa organização, numa sequência em que ela vai te conduzir para uma experiência estética, não é isso? Você lê um poema, você não sabe o que vai te conduzir. E quando você conclui o poema, você fala: Uau, o que que é isto? E eram apenas palavras colocadas uma depois da outra, cada uma delas com um som, com um sentido, não é? E te dá um impacto. A mesma coisa com a música. Isso de um ponto de vista desse conceito de arrata, o som manifesto, o som audível. Mas também existe o aspecto do som que não está sendo ouvido. E quando nós pensamos na meditação, nós estamos pensando em dois aspectos. Uma meditação que está muito ligada a essa relação nossa dos sentidos com os objetos, ou seja, da nossa consciência interagindo com o que está manifesto, mas isso é um passo inicial ainda, um passo bastante preliminar da meditação, porque, segundo mostra esses textos, a meditação ocorre realmente quando nós começamos a ouvir ou perceber aquilo que não está visível, aquilo que não está audível, aquilo que está num campo ainda não manifesto. Mas onde está esse não manifesto? Em nossa própria essência, na substância que nutre e que é cada um de nós. É lá que está esse nada Brahman, esse nada Shabda, esse silêncio que é, na verdade, o potencial sonoro de tudo que existe. Por isso que a ideia de que quando você vibra mantras, isso é importante para a gente poder entender a ciência dos mantras, porque senão os mantras se tornam também como que orações, né, ou apenas vibrações de alguma religião, né, ou qualquer coisa em que vá apenas nos mudar de um contexto onde eu faço minhas preces em língua portuguesa ou em línguas talvez judaicas, né, do hebraico, e agora estou fazendo minhas orações em língua sânscrita. Quando, na verdade, isso tudo diz respeito ainda ao aspecto manifestado, o som que nós ouvimos. Você para de ouvir, sei lá, funk ou qualquer outras coisas desse tipo e começa agora a ouvir músicas mântricas, né? Parece que mudou alguma coisa. Já mudou a frequência, mudou a intensidade ou a vibração, que era um pouco mais densa, um pouco mais baixa, e te levou para uma vibração mais alta. Só que todos esses processos são, na verdade, processos, meios para nos levar para uma experiência mais profunda de nós mesmos. E não ficarmos apenas na periferia ou naquilo que está apenas permeando esse campo da realidade, mas é perceber a essência dessa realidade. O som que nós estamos emanando com a nossa voz ou emanando com a nossa respiração é o mesmo som que está sendo emanado por um grão de areia na beira da praia. Nós não conseguimos ouvir,
Mas aquele grão de areia que está ali na beira da praia, ou de repente debaixo da sola do seu tênis, do seu sapato, aquele grãozinho, ele está emanando um som. Ele está vibrando um som que nós não ouvimos, mas ele está vibrando. Tudo, tudo no universo, qualquer partícula que está compondo algum, algum elemento dentro do universo é uma partícula sonora, é uma partícula que está emanando uma vibração. Tudo. Se você pega um cristal, né? Tem aqui um cristal agora. O cristal, ele tem a reserva memorizada de tudo que já foi vibrado. Tudo. Desde sempre. Então, você tem aqui dentro de um cristal a memorização de todos os sons que já foram vibrados no campo manifesto. Então, você tem um registro aqui. E ele, quando você trabalha, de repente, por exemplo, colocar o cristal no sol, isso tudo parece muito esotérico, muito nova era, mas não. Isso é científico também. Se você coloca o sol, o cristal no sol, uma hora mais ou menos, faz um processo de limpeza também. Coloca, de repente, dentro de um copo d'água com sal para limpá-lo bem, depois deixa no sol, sal e sol, por uma hora. Depois você vai meditar, você vai praticar essa meditação silenciosa, né, buscando ouvir o seu som interior. A vibração do cristal, ela vai começar a entrar, o campo dele começa a entrar numa coerência com o seu campo de consciência. E aí você começa a ter certas percepções, certos insights, e que dizem respeito a você. Você não vai entrar em contato com espíritos, com... Não, nada disso. É como se o cristal ele estivesse acessando, né? Ou você e ele estão acessando o mesmo campo vibracional, o mesmo campo de coerência. As informações que estão em você, mas você não reconhece porque há toda uma identificação, toda uma cobertura já de condicionamentos no nosso campo de consciência, que não nos dá acesso a essas informações, essa memória nas nossas células ou até no nosso DNA. Mas o cristal não. O cristal ele tem a sua vibração, ele reconhece a sua vibração. Como isso se dá? Aí é toda uma outra parte que diz respeito ao conceito de suprainteligência, que é a Ísvara, né? A inteligência que está presente no campo de tudo que existe. Que muitos dizem que é Deus, é um aspecto de Deus, que é Ísvara, mas aí já é um aspecto da própria tradição religiosa do hinduísmo, porque Ísvara é uma superinteligência. Então vamos dizer que a superinteligência que está aqui no cristal, ela também está em cada parte, em cada molécula que compõe a sua estrutura de DNA, as suas memórias vivas, né? E aí o que acontece? As informações do seu campo biológico, e principalmente toda essa estrutura biológica, são partículas de silício, né? Ou até mesmo de apatita, que é minério na sua estrutura, começa a entrar em contato com a vibração daquele outro minério. E aí o que acontece? As informações que estão em você, existem elas equivalentes no elemento minério oposto, que seria o cristal. E então essas memórias começam como que transmitir, né, via Wi-Fi, vamos dizer assim, daquela memória que está armazenada naquele minério para a estrutura minério do seu corpo biológico. E aí você começa a ter uma descoberta de coisas, de informações que já estão em você desde sempre. Entende? Isso é uma tecnologia muito antiga, certo? É muito antiga. Alguns dizem que faz parte da civilização da Lemúria, né, que desenvolveu esse tipo de conhecimento, inclusive registraram informações que estariam disponíveis para a humanidade depois de um certo período. Mas tudo bem, esse é um ponto, a questão toda de recobrar através do silêncio. Então imagine, você está fazendo a meditação, você entra num estado silencioso, se concentra, agora sim entra o aspecto do nada Shabda, ou desse nada Brahman. Como? O primeiro elemento que nós temos de contato com esse som, desse nada Brahman, é aquilo que nós já falamos em outras aulas, seria entendido como o zumbido nos ouvidos, né? Aquilo que geralmente chamam de zumbido nos ouvidos, na verdade, é o aspecto sonoro audível
do Nada Brahman em nós. Esse aspecto arrata, certo? O aspecto audível do som que está vibrando em nosso campo de percepção. Por isso que muitas pessoas percebem esse som e se incomodam e vão procurar um médico porque parece que está com algum problema. Mas, na verdade, esse é só uma expressão audível desse silêncio interno nosso, que é esse conceito de nada Brahman. Entende? Se nós usamos esse aparente zumbido, entendendo que ele é apenas a expressão audível de algo que é um silêncio absoluto, que é o próprio eu, e você utiliza esse som, essa vibração, esse zumbido, como um veículo para alcançar esse silêncio interior, você entra em um estado meditativo, que é o que compõe esse conceito de nada yoga, e que é muito antigo. Depois eu vou trazer uma referência sobre o Bhagavad Purana, né, que tem uma descrição muito interessante de um grande yogi, né, chamado Markandeya Rishi. Era um grande rishi. E ali é descrita a prática desse rishi. Ele praticava meditação com o nada Brahman. Ele meditava nesse som. E através dessa meditação tem toda a conquista, né, de expansão de consciência que ele foi obtendo no seu processo de autorrealização. Só que ele era um rishi, né? O rishi, na verdade, ele não é alguém que está buscando a autorrealização, ele já é. Ele só vem trazer algum exemplo, né? Exemplificar um processo para que nós possamos ter sucesso e alcançar também esse benefício, né? Ou através de escrituras, de textos, muitos deles deixaram textos que compõem os Upanishads, muitos deles deixaram, inclusive, partes, contribuições na composição do próprio Rig Veda, né? Que erroneamente se diz que o Rig Veda foi composto por Vyasadeva, ou aliás, todos os Vedas foram compostos por Vyasadeva, mas não é verdade. Vyasadeva é um título que engloba todos esses grandes rishis que cada um, da sua forma, contribuiu para a composição desse grande conhecimento antigo, que são os Vedas. Então não foi um único autor, foi um grupo de vários e vários sábios, rishis, yogis, mestres, que apenas estavam compondo a estrutura de conhecimento dentro desse universo conhecido nosso. E um outro ponto também que é interessante lembrarmos, né, que Nietzsche foi o primeiro e, em algum aspecto, foi um dos únicos na época, no século XVIII, século XIX, a fazer um trabalho acadêmico, né, uma pesquisa filosófica sobre a música, né? O próprio trabalho dele, inicial e ao longo da vida toda, foi muito em cima disto, né, a música. Quer dizer, ele entendia a expressão profunda e maior do som, o que era o som. Se você vai também para as tradições islâmicas, o som é totalmente integrado na experiência mística, principalmente dos sufis, né? Que é o misticismo islâmico, né? A música está muito presente em todo esse contexto. Só que quando nós pensamos música, quando nós pensamos em som, nós estamos pensando em ruído, né? Em barulho. A própria música contemporânea, ela é uma tentativa de resgatar algo que foi perdido da nossa percepção estética, sonora. A gente pega, por exemplo, vamos dizer aí da música contemporânea, na música erudita contemporânea do século XX. Nós vamos ter ali um ápice dessa sonoridade com Stockhausen, né? Que leva a música a nível de você tornar a música, fazer música com o som da hélice de um helicóptero, né? Ou John Cage, que um americano que fez composições no piano com uma única nota, uma única tecla, né? É uma música de, se não me engano, são quase 2 horas em que há total silêncio. A única coisa que ocorre durante a sinfonia toda é uma única nota tocada em uma única tecla do piano. Então, imagine um auditório lotado, em total silêncio, esperando o momento em que ele vai tocar uma única tecla, né? E outros músicos também contemporâneos que tornaram a música, assim, para muitos, uma grande aberração,
na verdade, é um elemento estético que encobre a transcendência da própria música. Quando você coloca essa visão, né, da música como uma estética em que vai trazer prazer aos sentidos, é uma forma até de você desviar a sua atenção daquilo que é a essência, daquilo que é a substância. Por exemplo, a música hoje ela é muito mais um aspecto de entretenimento, onde você, estou cansado, deixa eu ouvir uma música para relaxar. Quando, na verdade, dentro dos contextos aqui desse próprio tratado, né, do Ratnakara, a música indiana ela traz a música como um veículo para acessar o ser, acessar a natureza do absoluto em você. Quando você vai nas outras tradições do Islã, na própria música egípcia, antiga, ou mesmo na própria música, como eu falei, da música indiana, das ragas, da música instrumental, né? Tudo isso é para levar você para uma expressão interna do seu ser. E se você pega também as músicas, por exemplo, do Barroco, né, a música clássica já vinda de Mozart, e mesmo composições mais recentes, né, da música contemporânea, talvez, se você pegar Castro Alves, né, Castro Alves era da poesia, outra coisa, Villa-Lobos, né, são expressões que você ouve e elas se compõem uma realidade. E esse é o aspecto, muitas vezes, da música instrumental, né? Você está aberto para deixar com que aquele som crie em você ambiências. Perfeito? Agora, quando entra esse tipo de música em que ela parece mais uma anti-música, e que a característica dessas músicas contemporâneas, especificamente da música erudita, você vai perceber então que aquilo que é visto como uma anti-música é, na verdade, a negação de tudo aquilo que é barulho e não som, certo? Ou seja, é uma forma de negar a necessidade ou a nossa interação com o mundo externo através de uma apreciação musical, sonora, de entreter, para te deixar ou te lançar para uma percepção mais profunda do teu ser, no silêncio que há dentro de você. Então, quando o Stockenhausen coloca ali na música dele a hélice de um helicóptero, ele não está dizendo que aquilo é música. Ele está dizendo para você que isso chegou ao ponto de ser considerado música, para que você negue esse tipo de música e busque dentro de você a música eterna, o som eterno. Quando John Cage pega e fica durante quase 2 horas em silêncio para tocar apenas uma tecla, uma única nota no piano, o que que ele está dizendo para toda a plateia que está ali para ouvir a composição musical dele? De que vocês simplesmente fiquem em silêncio. E nesse silêncio vocês vão perceber toda a riqueza que existe em uma única nota de uma única tecla do piano. Porque, primeiramente, você ouviu todo o silêncio que existe em você. A partir disso, qualquer som que estiver expresso no mundo físico que você ouvir é um som divino, é uma expressão do divino através do som. O nosso Hermeto Pascoal seria um exemplo dessa experimentação musical, exatamente. Ele é bem ligado nesse aspecto, né, da sonoridade que transcende essa limitação nossa do tipo estético, entretenimento apenas, né? É bem nesse sentido mesmo. Mas percebam isso, que a meditação, então, ela não é somente esse aspecto é, de manter a consciência e os sentidos conectado com essa rede sensorial dispersiva e, ao mesmo tempo, é, distrativa, né? De uma distração ou de um entretenimento. Isso é somente um aspecto preliminar do processo meditativo. Então, você vai selecionando quais sons você vai colocar naquele momento de fazer a sua meditação. De repente, você está acostumado a ouvir, talvez aí, músicas, pode ser até música clássica, ouvir Mozart, né? Que é bom. Mozart é muito bom para você entrar num estado de calma, de tranquilidade, meditar, ajuda. Mas de repente você começa a mudar, você começa agora a apreciar outros sons que são mais etéreos, não é? Você chega num ponto de começar a ouvir, por exemplo, as frequências, né, frequências sonoras que não tem melodia, não tem é apenas uma frequência que está ali.
né, como binaural, né? São sons que estão se repetindo e dialogando com a frequência do próprio cérebro. Isso também traz, existem terapias desse tipo, né, em que te coloca em contato com um equilíbrio da frequência cerebral com um campo maior nosso. Mas para tudo isso para chegar em um aspecto em que você repousa em um silêncio interno. Repousar nesse silêncio interno, que é proposto pelo Brahma Nada, é você estar em um estado onde tudo que existe agora é som. E você, de olhos fechados, você percebe o som de um pássaro, você percebe o som de um gato, o som de um veículo que passa próximo, o som de alguém que está conversando em alguma proximidade, o som da sua respiração, até chegar no nível de perceber o som do seu pensamento, o som das suas sensações internas, das suas emoções. Entende? Então aí nós estaríamos fazendo um refinamento dessa percepção dentro de um campo meditativo. Já estaríamos então percebendo aquilo que não é audível, aquilo que não é físico, aquilo que tem uma dimensão mais profunda da nossa própria percepção em estado meditativo. Então é o que ele coloca aqui. O conceito de nada Brahma, nesse tratado, Ratnakara, serve como uma ponte entre a prática musical e a espiritualidade, sugerindo que a música é um caminho de realização espiritual. Esse ideal conecta a estética musical à filosofia dos Vedas, sustentando que o som, quando devidamente compreendido e praticado, se torna uma forma de meditação e autotranscendência, alinhando-se com a verdade última ou Brahman, né? Ou seja, integrando a nossa consciência, que é a mesma consciência que está agora integrando todo esse universo sonoro, porque se tudo é energia, tudo é consciência, tudo também é som, tudo é luz e som, né? Já que o universo praticamente é isto. Segundo Tesla, e isso já está até assim meio já depreciado em termos de conceito, né? Mas o universo é frequência, vibração e energia, não é isto? Então, se a combinação de frequência, vibração e energia pode promover um som, então existe algo que precede o som, que precede a energia, a frequência e a vibração. Esse estado que precede tudo é o estado de nada Brahman, o silêncio absoluto. Mas, como eu disse, esse silêncio absoluto é onde não há um silêncio absoluto. O silêncio absoluto é a totalidade de todos os sons em potencial, né? O manancial infinito de todo o potencial sonoro. Por isso que aí sim os mantras acabam tendo um efeito, né, e uma abrangência significativa. Por quê? Se você entende que tudo é um som em potencial, as palavras que nós vibramos, os sons que nós emanamos, e agora som não somente o audível, mas também o som que nós emanamos com o pensamento, porque um pensamento é uma energia, sendo uma energia, tem uma frequência, tem uma vibração. Logo, isso cria uma sonoridade, cria uma manifestação. O que ocorre aí? Uma maior atenção naquilo que nós estamos vibrando ou daquilo que estamos emanando para o nosso campo de experiências. Então, por exemplo, se nesse momento eu entro nesse silêncio absoluto de mim mesmo, e lá dentro eu manifesto uma intenção muito clara e precisa da perfeição, né? Ou da expansão, do amor, da bem-aventurança, né? Do êxtase. E eu lanço isso para o campo, eu lanço isso através da exalação, eu estou concretizando na realidade, eu estou tornando real aquilo que eu trouxe desse silêncio absoluto, ou desse vazio absoluto, segundo a física. E era basicamente isso que esses antigos yogis faziam, com o uso dos mantras. Eles não usavam os mantras para adorar um deus, eles usavam os mantras para manifestar a realidade. E isso muda completamente o nosso paradigma de sonoridade espiritual, né, ou religiosa.
no sentido de que a realização espiritual, então, não estaria nos sons que nós estamos utilizando, mas sim nos sons que nós podemos emanar. Agora, para isto, é necessário todo um processo meditativo. E não é um processo em que exija de você a leitura de determinadas escrituras, determinados textos, ou de aceitar determinados mestres e se filiar a determinados times de religiões. Não. A meditação, como ela é puramente um estar em total unidade com o seu ser. Esse ser, essa dimensão do nosso ser que está exposta no campo físico, ela é mediada por uma lâmina chamada ego, não é? Então, quando nós estamos na experiência física, a consciência do ser está ali nesse limite. O que se expande nesse campo físico é uma expressão holográfica do ego, certo? Então, a meditação não é esse ego se filiando a determinados aspectos ditos, técnicas meditativas, técnicas de yoga, técnicas de autoconhecimento. Isso tudo é o que está disposto nesse campo de experiência para o ego. Agora, se nós entendermos esse princípio de Nada Brahman, que tudo está emanando de dentro de nós, e nesse aspecto emanando como um som, então eu percebo que todo som que eu preciso emanar é o som da própria divindade que está em nós. Eu não preciso buscar uma divindade fora, porque não existe. Lá fora é somente uma estruturação holográfica para, guardem bem isto, hipnotizar o ego. E isto é o que as tradições vão trazer para nós como maia, né, ou como ilusão, ou como castigo dos pecados, todas essas questões folclóricas, certo? A realidade é isto. Nós estamos vendo a realidade, estamos fora de um aquário, olhando a realidade dentro de um aquário. E quem entra no aquário é o ego. E dentro desse aquário, o ego agora quer dominar. E é ele que vai tentar operar todas as nossas ações, inclusive a ação de que eu agora vou meditar, me filiando a esta técnica, ou me adaptando a esse tipo de prática. É só o ego apenas vivendo a sua própria hipnose dentro desse campo. O que que a proposta de Nada Brahma mostra? Tudo que está vibrando dentro desse aquário é apenas o barulho, o ruído, os sons de arrata nada, o som audível. O ego não ouve o som inaudível, ele só ouve o som audível, porque ele está dentro dessa cápsula de aquário, de um aquário. Agora, o ser, ele apenas está observando conscientemente dentro desse aquário, mas ele está fora do aquário. O eu observa dentro do aquário, e quem age dentro do aquário é o ego. Nós não somos o ego é apenas um aspecto do ser. Então, ele se volta mais para dentro de si, e esse voltar-se mais para dentro de si é passar agora a não mais viver o que está sendo emanado de dentro do aquário, mas sim aquilo que está emanando desde dentro de nós mesmos, e que dentro desse aspecto, então, nós já falamos dele em outros momentos, de outras formas, né? Como energia, como consciência, aqui vamos entender isso como som. Então, agora, em vez de me absorver nos sons que estão sendo vibrados dentro do aquário, eu vou emanar o meu próprio som. E esse som vem com uma intenção profunda do próprio ser. E ali eu estabeleço, então, uma realidade para a minha experiência, fora ou até mesmo dentro do aquário, né? Aquário aqui tudo como uma analogia, né? Embora possa ter uma conotação também bastante realista com essa tal era de aquário, onde estão predominando várias outras tendências ali bastante hipnóticas da nova era, que é um outro assunto e também bastante polêmico, temos que estar atentos a isto, para não ficarmos vítimas hipnóticas desse novo programa que está sendo ativado aí no planeta, né? Mas é um outro assunto. Então, aqui nós teríamos então uma percepção real
do nosso próprio ser em estado meditativo. E embora possa parecer a princípio apenas questões teóricas, tudo isso traz muitos elementos que favorecem o nosso próprio processo de transcendência. E que não é uma transcendência de sair do material para alcançar o espiritual. Não, não existe essa dualidade, não existe esses paradoxos. A transcendência é uma transcendência do ego, simplesmente. Quando nós conseguimos transcender o ego, que não significa também dissolvê-lo, mas é compreendê-lo para agregá-lo naquilo que nós já somos, nós transcendemos. Porque é o ego que dá essa diferença ainda de mundo espiritual ao mundo material. E a meditação é justamente ir para além do ego, ir para além dessa realidade aparente, é ir para aquilo que é o real estado do ser. E esse real estado do ser é preenchido por um silêncio absoluto. Esse silêncio absoluto é chamado de Nada Shabda.